Boa noite, amigos do Kim, Roberto Assad aqui com vocês para essa nossa live de fechamento. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho. Boa noite, Marcelo, Vanderlei, Roger Neres, Léo Martins. Vamos esperando aí, como sempre, a galera aí chegando para acompanhar mais uma live de fechamento num dia de bastante volatilidade no nosso mercado, né? Um dia realmente bem frenético, digamos assim, bastante movimentação. Quem acompanhou aí os papéis deve ter fechado o dia feliz, digamos assim, né? Mas foi um dia volátil e só no final realmente do dia que a bolsa resolveu engatar esse movimento mais forte de alta para fechar, para confirmar um fechamento aí bem positivo no dia, tá? Esperando mais um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando aí aos poucos. Boa noite, Renato, Ana Carol, Otávio, tudo bem? Esperando mais um pouquinho então para chegar, o pessoal chegar. Renato aí rumo aos 100 mil pontos, calma. Antes dos 100 mil tem esses 97.500 aí que está chato de passar dessa região. Acho que fechando acima de lá, aí sim eu começo a acreditar no teste aí dos 100 mil, tá bom? Hoje foi um dia, né, que teve essa disparada, digamos assim, da bolsa mais na reta final, mas eu também acabei não fazendo nada, porque a maioria dos papéis que eu estou de olho estão com um volume um pouquinho mais baixo, parece que realmente a... Pois é, Júnior, foi seguindo as bolsas lá fora, Estados Unidos que deram essa puxada no final do dia também, tá? A gente vai comentar aqui um pouco a respeito, tá? Foi realmente uma puxada em linha reta. Calma, Rian, espera eu liberar para perguntar dos papéis. Hoje, de qualquer maneira, eu vou falar de Oi. Eu vi que Oi realmente resolveu andar, né? Parece que ganhou de vez a região do R$1 aí, vai dando sinais interessantes, como eu já tinha até comentado com vocês ao longo da semana, né? Apesar de não ser o papel aí que eu gosto, né, de seguir, não é um papel mais especulativo, digamos assim, pelo valor, por tudo que aconteceu com a empresa, ela vai mostrando finalmente que está, digamos, ficando aí de bom humor, né? Hoje, para falar que eu não fiz nada, na verdade eu tentei fazer uma única operação que eu vou comentar com vocês, tá? Que é uma que eu já estou de olho faz tempo, não sei porque eu estou com um feeling que o papel vai andar, e eu tentei fazer uma compra em Cogna, né? Foi impressionante hoje, eu deixei o alarme aqui para comprar Cogna hoje onde foi? Até para mostrar aqui para vocês, depois a gente vai olhar lá no 6,55, né? Porque eu quis ser guloso. A compra para mim era no 6,56, né? Um tique acima de uma máxima que já tinha sido rompido lá atrás. Eu estava tentando comprar o pullback. Esse que o papel fez a mínima em 6,56, não pegou, né, a posição que eu queria e subiu. Vamos ver se amanhã vem e me dá a chance de entrar. Depois eu vou comentar direitinho com vocês o porquê. Mas foi engraçado, né? Engraçado naquelas, né? Era para ter pego, não pegou hoje por 1 centavo, porque eu quis 1 centavinho a mais, né? O certo seria realmente, se for baseado numa entrada lá atrás que eu não fiz, seria pegar no 6,56 mesmo, tá? Eu estava levantando hoje aqui, inclusive, depois eu até posso acho que passar com vocês. De abril para cá, de quando eu comecei com essa carteira, foram 20 operações eu levantei hoje, tá? Das 20, apenas uma, ainda bem, no prejuízo, foi um stop cheio, diga-se de passagem, pesado, para quem lembra em Arezzo, mas os outros 19, alguns próximos 0 a 0 e algumas outras operações com lucro bem interessante. Então a carteira, para um começo de trabalho aqui com vocês, eu acho que ela está bem legal. Depois eu posso passar mais ou menos quanto foi cada papel que eu operei, qual foi a rentabilidade de cada operação, tá? Tá dando uma rentabilidade na carteira, né, devido ao tamanho de cada posição, tudo uma rentabilidade na carteira em torno de 8%, tá? Depois eu passo aqui com vocês. Vamos lá, né? Já tem 30 pessoas aí, 30 almas para
nos acompanhar. Veja, o pessoal já acabou de trabalhar, já estão aí agora nos acompanhando. Vamos lá falar um pouquinho então de o que aconteceu no dia de hoje, né? Léo Costa, eu não vou nem falar do papel ainda, depois você pergunta que a gente pode comentar sobre ele, mas sua pergunta, excelente noite. Por que a Sanepar caiu hoje mesmo com notícias positivas para o setor? Léo, é isso. Muitas vezes, né, por isso que eu digo que é muito, mas é muito perigoso você querer, digamos assim, criar expectativas ou tentar operar notícias, ou criar realmente expectativas em cima de uma notícia, achando que se uma notícia é boa para um setor, todo o setor vai reagir bem ou não. A gente costuma, uma coisa que é muito falada, a gente, não eu, a gente, mas uma coisa muito falada no mercado é que geralmente notícia dada é notícia velha. Por isso que a gente fala que é perigoso operar notícias. Sempre falei isso e vou continuar dizendo. Por quê? O mercado costuma precificar algumas notícias antes, tá? E aí acaba dizendo, quando eles esperam que está para sair alguma coisa de relevante, seja ou alguma ação específica ou do setor, o mercado geralmente é bem informado, não digo que é insider, né, já sabe antes da notícia, mas já tem informações que aquilo é um cenário provável, o mercado já vai se preparando para a notícia, isso é muito comum acontecer, e aí quando sai a notícia, geralmente quem já se posicionou, o papel já, às vezes já andou, a pessoa já está com lucro, eles usam a notícia justamente para pegar essa empolgação de quem está chegando lá por causa da notícia, ou para quem espera que o papel já está posicionado, acho que o papel vai subir por causa da notícia, eles vão lá e realizam um lucro em cima justamente dessa expectativa das pessoas, porque tende a aumentar geralmente o fluxo, né? Principalmente para quem é mais desinformado, digamos assim, entrando para operar a notícia pura e simples e acaba, digamos assim, tomando na cabeça, para falar no português, claro. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vê alguma notícia do mercado, conclui que é uma notícia boa, vai às compras por causa disso e acaba se frustrando, tá? Porque o mercado costuma, digamos, antecipar essas notícias. Aí existe também aquela outra frase que eu já falei, né, com vocês, que é o famoso sobe no boato e cai no fato. É outra maneira de dizer a mesma coisa, né? Se espera que vai ter alguma notícia importante a respeito daquele papel, o pessoal vai comprando. Quando sai a notícia, quem já comprou antes usa a notícia para realizar o lucro, e quem chega lá para comprar a notícia achando que o papel vai subir, acaba, digamos assim, dando a liquidez para quem está vendendo, tá? Por isso que é bom tomar cuidado. O Wellington fala, boa noite, mesmo com o Sanepar caindo hoje, com esse marco ocorrido, papel interessante para se ter na carteira. É um papel que eu acho legal. Depois, a hora que eu liberar para vocês colocarem o papel, eu peço para vocês perguntarem sobre Sanepar, tá? A gente fala sobre ela. Eu só não vou falar ainda agora que hoje a gente está com não é um problema, né? Hoje é outra pessoa que está acompanhando a gente aqui no Kimvo Live. Infelizmente Lari não pôde estar aqui com a gente hoje, então estou até dando um tempinho para Steph, né, nossa amiga, conseguir se preparar aí para nos acompanhar. Então ainda não postem os seus papéis, tá? Que é para dar tempo dela poder se preparar para colocar os papéis aqui para a gente, tá bom? Vamos passar rapidamente então por informações aí do mercado antes da gente partir efetivamente então para análise de papéis. Tá bom? Ó, o Kimvo Live já está lá. Daqui a pouco eu libero então para vocês colocarem os papéis, tá? Então o Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira, ganhando força no fim do pregão, com as bolsas americanas que refletiram a declaração da Comissão Federal de Depósitos de Segurança de que tornaria mais fácil para os bancos a realização de investimentos em fundos, tá? O mercado parece que gostou, né? Lá fora dessa informação que acabou puxando os mercados americanos. Para vocês terem uma ideia, né? Como é que foi? Deixa eu passar para vocês aqui o fechamento das bolsas lá nos Estados Unidos, tá?
Ryan está perguntando se o PIB dos Estados Unidos foi bem visto. Ele veio em linha, né? O pessoal realmente achou que não teria muita mudança, tá? Eu acho que o que veio mais de ponto mais positivo, digamos assim, nos Estados Unidos foi o núcleo de pedidos de bens duráveis, né? Que veio mais positivo do que se esperava. Isso daí eu acho que acabou gerando mais impacto, digamos assim, do que o próprio PIB. Que o PIB veio, foi na verdade uma revisão, né, do PIB que já tinha saído, e aí veio exatamente na mesma coisa, menos 5%. Então não causou esse impacto todo, ficou dentro já do que o mercado esperava. Tá? E a gente até pode dizer que foi bem visto, porque se viesse pior essa revisão, aí poderia deixar o pessoal um pouquinho mais mal-humorado. Tá bom, Rian? Finalizando aqui meu último café do dia. Esse aqui já é descafeinado, gente, porque senão eu não durmo. Começo a quicar mais tarde. Então, ó, Dow Jones fechou em alta de 1,18%, SP500 alta de 1,10%, Nasdaq alta de 1,09%. Tá? Na Europa, as principais bolsas também fecharam em alta, todas abaixo aí, as principais abaixo de 1% de alta. A única que conseguiu superar a casa de 1% foi o IBEX da Espanha. Tá bom? Aqui também, né, até apontado aqui pelo próprio Infomoney, o principal driver foi a sinalização de uma pacificação institucional pelo presidente Jair Bolsonaro, que discursou ao lado do presidente do STF, José Dias Toffoli. No discurso, Bolsonaro não mencionou as hostilidades com o tribunal provocadas pelas operações da Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news. Ao contrário, ele adotou um tom conciliador, afirmando que o país vive um momento de entendimento e cooperação entre os poderes. Tá? Com isso, então, Ibov fechou em alta de Andressa Santos, meu Insta pessoal. Deixa eu tentar fixar aqui para vocês. Espera aí, vamos lá. Espera aí, vai ficar mais fácil já, tá? Espera aí. Espera que eu estou. Já estou colocando aqui, o Kimvo Live já colocou, mas de maneira eu já vou digitando para vocês, que eu vou tentar deixar ele fixo aqui, já fica mais fácil de eu ajudá-lo. Isso já tinha sido uma sugestão hoje, tá? Vamos lá. Coloquei. Mas eu não consegui fixar. Fixar comentário. Pronto, tá aí. Beto.assad, para quem quiser me seguir lá, tá bom? Inclusive, para quem tinha perguntado, eu coloquei hoje o livro, né, do Martin Pring, uma das bíblias aí da análise técnica. Recomendo para qualquer pessoa que quer estudar análise técnica para investimentos com prazo maior, para day trade, para quem quer juntar análise técnica junto com estudos de análise fundamentalista, tá bom? Fica aí então para vocês a dica, deem uma conferida lá, tá bom? Depois eu começo a postar outros livros também, mais específicos em cada tópico, aí seja de análise fundamentalista, seja de análise técnica. Pode ser um material legal de estudo para vocês, tá? Dólar comercial fechou em alta, tá? Praticamente estável. Chegou a cair bem ao longo do dia, mas ganhou força também na reta final, acabou fechando em alta. Fechou cotado na venda a R$ 5,3278, tá? Mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 caiu 7 pontos a 2,98. Janeiro de 2023 teve queda de 8 pontos a 4,11. E janeiro de 2025 caiu 14 pontos a 5,79%. Fábio, o livro é o Análise Técnica Explicada, do Martin Pring. É mais fácil achar a versão, já tem uma versão em português, né, há algum tempo. A versão em inglês dele é o Technical Analysis Explained, tá? Tradução literal do livro. Tem lá a capa. Vocês podem ver se vocês conseguem encontrar, acho que na Amazon é fácil. Para quem tiver facilidade para fazer a leitura em inglês, eu recomendo, tá? Vamos lá, vou começar a falar um pouquinho de gráficos. Então, a partir de agora, vocês já podem mandar os ativos que vocês querem que eu comente, tá? Lembrando, mandem aí um ativo por pessoa para não sobrecarregar nosso Kimvo Live, hoje pilotado pela Steph, e também para a gente dar espaço para todos poderem perguntar qual os papéis
preferem, tá bom? Podem começar aí então podem ir postando aí aos poucos, tá? Vamos lá começar falando então do nosso digníssimo Ibovespa. Deixa eu mudar aqui para o gráfico para vocês poderem assistir depois, né? Cadê? Pronto. Gráfico do Ibov. Ele segurou numa região de médias importantes, né? Aqui ontem fechou testando as médias de 13 períodos e de 200, né? As médias estão querendo alinhar ainda totalmente para modo compra, ainda não estão, mas pelo menos segurou e foi, né? Romper inclusive a máxima de ontem, né? Fez uma movimentação interessante. Mas não tem jeito, eu vou voltar agora nessa situação que está o Ibovespa, eu vou voltar a acreditar nele, tendo um desenvolvimento legal, quando ele conseguir romper a região dos 97.500 pontos, né? Porque, como eu já mostrei várias vezes para vocês, tá aqui essa região, ó, estou circulando aqui de Fibonacci, 97.438 pontos, que é justamente, vocês já cansaram de ouvir, retração de 61,8% de toda a perna de queda aí do ano, tá bom? É uma região realmente muito importante, tem que ganhar essa região e aumenta realmente a expectativa, caso consiga ganhar essa região, que a gente vá até testar, quem sabe, a máxima do ano, a região lá próximo dos 120 mil pontos. Escutei, né, até pela formação que está fazendo, cada hora a gente escuta novos termos, né, no mercado. A gente tem escutado muito palavra de recuperação em V, recuperação em W. Hoje eu escutei uma, né, de um gestor que eu achei interessante, que foi a recuperação em Nike, né, ou seja, aquela queda assim, uma recuperação em linha reta, só que mais longa, né, meio que imitando, digamos, o símbolo da Nike. A galera tem criatividade para ver as coisas, né? Mas a gente pode tentar falar algo do gênero assim. O gráfico do Ibov dá para a gente falar que está fazendo talvez uma recuperação em Nike. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem depois. Seria mais ou menos isso, né? Essa queda aqui, essa recuperação vindo aqui para cima, ou seja, uma queda mais abrupta e uma recuperação quase em linha reta mais lenta, tá bom? Vamos lá agora falar do nosso digníssimo dólar futuro. Como sempre, deixa eu tirar o ajuste. Dólar futuro vai dando sinais fortes aqui, ó, que quer fazer o pivôzinho de alta, ganhando 5.391, tá? E aí é isso, gente. Olha, a gente teve essa primeira perna de alta, uma que corrigiu pouquinho, né? Brigando naquela região de 50%. E o rompimento aqui me sugere, ó, uma perna legal de alta para cima, quem sabe indo testar a máxima do dólar do ano de novo, né? Que é lá próximo à região dos R$6. Se não conseguir ganhar aqui a região dos 5.391, nessa resistência importante, ele pode, quem sabe, ficar num espaço mais lateral e vir brigar aqui embaixo, no calcanhar do pivô, perto dos 5.17, 5.16 aproximadamente, tá? Vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora, mas fiquem realmente espertos, porque ganhando essa região dos 5,40, vamos arredondar, tem tudo para o dólar retomar um movimento forte de alta, e eu acredito que se fizer esse pivô de alta aí, né, ele pode realmente testar a máxima do ano de novo, tá? Vamos aguardar, tá? E FIX já vem trabalhando, né, perdeu, digamos assim, um pouquinho daquele ímpeto comprador, né, daquela última pernada de alta muito forte, mas também fica claro aqui que ele tem que ganhar a região dos 5.800 para continuar subindo. Ele começa a trabalhar de uma maneira um pouquinho mais lateral a partir de agora. A gente tem as médias começando a se aproximar então, né, do preço, né, o preço que está voltando de maneira rápida até as médias. Começa então a aumentar aí a expectativa de repente também de um rompimento forte, caso consiga fechar, trabalhar aí mais alguns dias, né, e consiga romper então a região dos 2.800 pontos, dando indícios aí sim que vai testar lá a região aqui, né, de máxima do ano, perto dos 3.265 pontos, tá? Vamos ver, deixa as médias chegarem próximas, a gente pode até ver se eu volto a olhar com mais carinho para alguns fundos imobiliários, tá? Dito isso, daqui a pouco já vou começar
a olhar os papéis de vocês, só vou comentar um pouquinho de Cogna, né? A maioria dos papéis estão se movimentando com menos volume esses dias, mesmo com essa alta hoje, né, eu não vi tanto volume que me inspirasse começar a querer buscar compras, apesar de eu estar vendo alguns papéis de situação interessante. Aí como eu estou sem nada na carteira, inclusive eu tomei, né, a cara que posso tomar uma bela violinada no meu último papel que foi TOTS, né? Até deixa eu colocar ele aqui rapidamente, por que eu estou falando de violinada, vamos lá. Esses violinos são o famoso ossos do ofício, né, para quem protege muito rápido as operações, né, mas como o mercado estava estranho, eu achei por bem fazer a proteção. E agora, eu falei para vocês que eu até estava de olho que se ele retomasse o movimento de compra, TOTOS até poderia entrar de novo. O que o papel fez? Ele veio ontem, né, fez um candle que me tirou, abaixo da mínima do dia 22. Hoje começou um dia em queda, o papel chegou a estar caindo aí na casa de 2,5% e no fim fez um candle muito bonito de força compradora, respeitando a média de 13 períodos. Por que eu não falo em retomar esse papel agora? Por causa desse volume aqui. Volume bem baixo. Os últimos 4 dias, né? Se a gente olhar aqui, na verdade, aqui, ó, os últimos 4 dias o volume caiu bastante, tá? do papel. Como muitos outros. Aqui vai ficar mais claro. A gente está trabalhando com volume mais baixo. Se, por exemplo, eu tivesse tido hoje, né, esse candle que ele fez, e eu tivesse, por exemplo, tido um volume aqui, viesse mais para cá, acima da média, tá, um volume mais interessante, aí eu poderia marcar aqui novamente a máxima do dia, fazer uma entrada, tá, e aí eu poderia voltar para o papel, estaria pagando, digamos assim, um pedágio, né, que é quando você acaba entregando. Você sai, o papel te tira, mas volta a dar um sinal ao comprador e você tem que reentrar nele pagando mais caro. A gente chama isso muita gente chama isso de pedágio, né, no mercado. Seria meio que um pedágio. Como ele ainda não teve um volume legal, eu não faço nada, tá? E outro papel que eu já venho acompanhando, que o pessoal gosta bastante, é Cogna, né? Um papel que tinha gerado uma entrada que eu não tinha feito lá atrás, né? Uma entrada aqui especificamente no dia 16, o mercado estava meio estranho, eu não fiz a entrada, justamente lá no 6,56. O mercado começou a trabalhar, ainda não conseguiu desenvolver, eu resolvi dar uma chance, né, para entrar no papel. O que acontece? Né? A gente tem o stop ATR dele lá no 6,07, o que dessa entrada, né, no 6,56, daria um stop teórico inicial de mais ou menos 9%. E a gente tem uma distância, né, eu estou apostando no rompimento do topo que o papel fez agora em junho, a gente tem uma distância desse ponto de entrada de pelo menos 21% até a média de 200, ou seja, eu estou atrás da média, eu estou abaixo da média de 200, mas tenho uma distância segura em relação ao stop que eu tenho, né, para poder fazer uma entrada, ou seja, eu tenho um alvo mais ou menos, digamos assim, uma primeira barreira, caso a gente consiga romper, né, essa região aqui de topo anterior, eu tenho uma barreira de preço dessa entrada que a gente consegue ver de maneira clara, né? Muito maior do que um possível stop meu, praticamente 2 vezes. Então eu consigo fazer essa entrada, tá? E aí hoje joguei lá, né, um alarme para pegar a 6,55, não quis pagar 2 centavos a mais, que seria o correto, inclusive o papel foi 1 centavo de diferença, não pegou a ordem e subiu. Vou subir aqui para o 6,56, né, já que eu fui teimoso. Vou botar lá 6,56, vamos deixar aqui o alarme, continua lá. Se pegar no 6,56 amanhã, estou dentro então de Cogna, com o meu stop lá abaixo do 6,07, stop de fechamento, tá? E aí eu espero que o papel vá pelo menos dar uma namorada lá na média de 200, próximo aos R$8, tá bom? Dito isso, vou começar então a falar dos papéis que vocês estão perguntando, tá? Vários papéis que eu estou vendo aqui são repetidos. Temos quantos? 16? Dá para falar de todos, não tem problema, eu vou repetir todos por enquanto, tá? Porque Steph está falando para mim quais já foram comentados. Inclusive tem outros que, como ontem não me acompanharam, tem outros que já estão nessa lista que eu comentei na minha live ontem também. Então eu vou passar por todos, são 16 papéis, agora são 6h30, a gente tem um pouquinho mais de meia hora aí, dá para falar de todos e até um pouquinho mais, se for o caso, tá bom?
Vamos começar pela pergunta do Rian, perguntando de Lelis. Vamos lá. Lelis Blanc. Lelis 3. Cadê? Cadê o 3 que não aparece? Pronto. Eu já tinha comentado, não sei se o Rian me acompanhou ontem. É um papel que eu não consigo ver compras por enquanto. Tá? A gente está com stop ATR, continua ali em modo venda. A gente está abaixo da média de 200, apesar de ter uma distância muito boa para a média de 200. A gente está então abaixo do stop ATR também, né? Nosso stop ATR está em modo venda aqui no 863, já indicando uma força de venda. O papel vai já querendo trabalhar em topos e fundos descendentes, então ainda não consigo ver uma compra que me chame a atenção, que me enche os olhos, tá? Se realmente ele conseguir segurar perto da região dos R$7, não perder a região dos 7,06, que é o último fundo, e fizer aí sim um padrão muito bonito de compra, com volume legal, não é só um candle com volume com máxima rompida, e sim um padrão legal de compra, né? Um candle que me indique realmente entrada de força compradora, até poderíamos considerar uma compra no papel, mas aí lembrando que a gente vai ter o stop ATR no 863 oferecendo uma resistência importante, tá? Aí eu faria mais ou menos, caso eu quisesse fazer alguma entrada nesse papel, eu faria, por exemplo, algo parecido com o que eu fiz com Klabin, né? A hora que chegasse lá eu ia proteger a operação para ver se ganhava, né, o stop ATR em modo venda. Se bate lá, por exemplo, e no leilão, como eu fiz com o Klabin, não fecha dando modo compra, eu caio fora porque eu sei que indica que pode entrar uma pressão vendedora, ele não conseguiu ganhar uma resistência importante, tá? Mas eu prefiro realmente por enquanto não fazer nada. Eu estou falando só para quem já está no papel, qual seria um cenário interessante até para tentar de repente comprar mais, se for o caso, tá? Mas eu prefiro realmente não fazer nada e me preocupa bastante a situação que ele vem, né? Ele vem se segurando ainda acima dessa região dos 7,06, mas não está conseguindo mostrar força para ir testar a região dos 9,20, que foi o último topo que o papel fez, né? E se ele fechar abaixo dos 7,06, está aqui, né? Ele faz o quê? Ele faz um zigue-zague ascendente, descendente, bem claro. E aí aumenta o quê? Aumenta a expectativa do papel entrar em queda, tá? Então, muito cuidado aí com o Lelis, caso o papel venha para baixo aí, principalmente da região dos R$7, tá bom? Próxima pergunta, Renato, e mais, acho que não só Renato, mas mais uma galera aí, perguntando de RBR3. Vamos lá. Deixa eu pegar minha aguinha aqui, gente, que a garganta está começando a pegar um pouco. E RBR3, graficamente até lembra um pouquinho, que a gente estava falando de Lelis, né? Tá também brigando perto das regiões da média de 13 e de 21, não consegue voltar para testar a região de topo anterior, tá? Esse topinho aqui, lá perto do dia 8, dia 10 de junho, tá? Essa região a gente não consegue voltar. Se o papel perder a região de 9,91, mesma coisa, o papel pode chegar e fazer um zigue-zague descendente e aí abrir espaço, se bobear, para voltar até a mínima do ano, tá? O que pode chamar atenção de maneira positiva é que o papel está tentando, né? Ele, pelo menos nessa alta que ele fez, última pernada de alta, ele até testou o stop ATR em modo venda, mas não conseguiu virá-lo, né, para modo compra, que está lá em 12,31. Como ele está mais próximo dessa região de preço, de repente se ele conseguir ganhar a região dos 12,31, a gente pode ver se gera algum sinal mais interessante de compra, tá? Ainda não consigo ver esse sinal mais claro de compra. E se perder a região dos 9,90, tá? Aí confirma mais um pivô de baixa e aumenta a expectativa do papel retomar um movimento de queda, tá? Então, cuidado, cuidado. Igor Frata, bastante gente aí que estava perguntando de Sanepar, né? Vamos lá falar do papel. Eu vi gente perguntando aí por que o papel caiu. Depois assista novamente o começo, tá, da nossa live, onde eu falo um pouquinho. Não vi nenhuma notícia específica porque o papel caiu. Pode ser nada mais, nada menos do que realização de lucro. O papel já vinha, ó, desde o dia aqui, ó,
12 de junho, né? Desde que ele bateu na média de 13 períodos aqui, fez a mínima nela, entre mínima e máxima o papel subiu 18% mais ou menos, tá? E aí sai uma notícia positiva para o papel, chega aquela galera, digamos assim, totalmente empolgada, né? Fala, opa, notícia boa para o setor, né? Saiu o marco regulatório de saneamento, vamos comprar o papel. E aí o pessoal que já está surfando uma perna de alta desde 14 de maio, se a gente pegar a perna mais forte do papel, né? A gente tem uma perna que vem aqui, ó, desde o dia 14. Olha o tamanho da alta, né, gente? Olhem aqui o tamanho dessa alta, né? Sai a notícia, o que acontece? Galera que está comprado esse ponto todo, sai a notícia, espera o pessoal que falou, opa, está na hora de as compras, esse pessoal que já comprou faz o quê? Bora vender. E aí começa a vender. Vende aqui, vende aqui, vende aqui, vai vendendo toda essa queda, ou seja, vai pressionando, né? Geralmente quem é mais bem informado no mercado, o que eles fazem? Usa a notícia e vai vendendo para quem está entrando no mercado justamente por causa da notícia. Então o que eu estou vendo no papel, por enquanto, é possivelmente só uma realização de lucro, mas nada que ainda vá mudar as características do papel, tá? Ele é um papel que até chegou a dar uma compra interessante pela minha metodologia aqui, próximo da região dos 31,22, né? E que provavelmente já teria saído com uns 4% de lucro, porque ele já voltou para essa região, está voltando para a região de médias de novo com bastante volume. O que não é ruim. Se ele segurar, por exemplo, nesse último topinho aqui, ó, tá? Que ele fez, que ele rompeu, na região dos 31,30, bem próximo das mínimas já de hoje, junto com a média de 13 períodos, a partir daqui entrar algum candle que me mostre força compradora com volume legal, dá para pensar em entrar no papel de novo sem problema nenhum, tá? Ele vai começar a ficar estranho primeiro, se ele começar a cair e tentar fazer ou um zigue-zague descendente ou em linha reta vir perder o último fundo que está lá nos 28,77, tá? Se perder 28,77 começa a achar estranho. A gente tem o stop ATR em modo compra lá nos 30,42, então já é uma outra região de suporte antes do último fundo, né? Se perder então esses 30,42 já começa a ficar um pouco mais estranho, mas por enquanto esse recuo que eu vejo é simples, está muito mais com cara de realização de lucro, de quem conseguiu surfar essa última pernada de alta do que qualquer outra coisa, tá? Então, gente, tenham em mente que é muito normal, mas é muito comum acontecer no mercado isso, tá? Vocês viram, né? Quem perguntou do papel e tiver acesso, né, a uma plataforma gráfica a utilizar, olhem o dia que saiu a notícia, olhem a movimentação que o papel fez até sair a notícia, tá? Ou seja, o papel já subiu praticamente em linha reta, tá? Fez desde lá de meados de maio. Ou seja, é muito comum quando acontece isso, já tem pessoas bem informadas apostando que algo vai acontecer, tá? E aí quando sai a notícia, acaba atraindo muitos dos, digamos assim, dos atrasados que chegam lá correndo para comprar um papel. E aí quem já está bem posicionado usa justamente, digamos, essa galera que está chegando de última hora com base na notícia, usa essa liquidez para realizar lucro, tá? É muito comum, nem sempre quando um papel cai, mesmo com uma notícia boa sobre o papel, sobre o setor, é algum problema. Significa às vezes que essa notícia já poderia estar precificada no papel e quando a notícia sai, essa notícia é utilizada para a realização de lucro. Por isso que eu digo para vocês, não operem notícias, simplesmente, pura e simplesmente. Vocês têm que entender todo o contexto de como sai essa notícia e de como os papéis que fazem parte dessa notícia podem ser afetados e entender o que já aconteceu com esses papéis antes da notícia sair para vocês entenderem se de repente vale o risco de comprar um papel ou não, tá? Mas eu estou falando de Sanepar, SAPR11, tá? Inclusive, deem uma olhada no nosso blog, eu falo muito pouco do blog aqui. A gente tem um blog, gente, com muito texto legal, né? Que é o blog.quinvo.com.br, tá? Lá, um dos meus primeiros textos, acho que lá para maio, mais ou menos, maio do ano passado, maio, junho, ou julho mais ou menos do ano passado, eu faço um texto falando justamente sobre
as diferentes modalidades que um investidor pode ter para sua tomada de decisão. E uma coisa que eu falo que é exatamente muito perigosa é justamente esse investidor que só utiliza notícias sem outros fundamentos para tomar a sua decisão de entrada ou de saída em papéis. Tá? É muito perigoso se basear apenas com notícias. Tá? Tenham isso em mente. Juntem as notícias dentro de um contexto todo, joguem no liquidificador o máximo de informações que vocês puderem para ver o que vai sair de lá, não só apenas a notícia. Tá bom? O Omar Shaik está falando que teve prorrogação de pagamento de baixa renda. Aí já pode ser uma notícia um pouquinho diferente. Eu não vi nada a respeito ainda, Omar, tá? Eu vou dar uma lida depois, né? Que a gente às vezes não tem tempo de ver tudo que sai. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Se for isso, também pode ser uma notícia que acaba impactando um pouco mais. Tá? Vamos lá. Falamos já de SAPR. André, pergunta de Fleury. Vamos lá. Fleury, né? Papel que eu fiz uma entrada, me deu uma pequena, rápida alegria, mas me tirou com um lucro relativamente pequeno, né? Não deu para andar tanto, mas continua ainda respeitando bastante a região de médias, tá? Só não está gerando um volume legal para pensar em entrar de novo, tá? O candle de hoje, por exemplo, se tivesse tido um volume legal acima da média, eu até poderia pensar numa entrada acima da máxima, mas eu não gostei do volume, tá? Onde que o papel pode começar a ficar estranho é se continuar caindo e vier perder o fundo aqui, ó, do dia 12 de junho, lá, perdeu os 23,80. Onde é que está o stop TR do papel? Está nos 23,79, ou seja, reforça digamos assim, a força desse suporte, reforça a importância dele, tá? Tanto é que se eu vier fazer alguma entrada acima dessa região, o stop vai estar lá abaixo dos 23,80, 23,79. Mas eu espero um pouquinho mais de entrada de fluxo, né, de volume financeiro legal, aí, indicando que os compradores estão começando a pôr dinheiro para levar o papel para cima de novo. Por enquanto ainda não faço nada e espero realmente que ele não perca essa região para aí não desmontar o meu setup de compra, tá bom? Marcos perguntando de ELET 3, vamos lá. ELET 3 está continuando uma região chata para mim, tá, Marcos? Que é brigando aí entre a média de 21 e a média de 200 períodos, vem quase fazendo um triângulo, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês verem mais ou menos como eu consigo ver esse triângulo, tá? A gente pega os últimos fundos do papel, pega os últimos topos, a gente começa a fazer meio que um triângulozinho, ou seja, a gente vai tendo um achatamento aí das mínimas e máximas, ou seja, mostrando indefinição. Isso geralmente indica que uma hora esse papel vai romper para algum lado. A gente tem as médias, todas as principais médias que eu gosto de trabalhar bem no meio do triângulo, ou seja, ele mostra que um rompimento desse triângulo para qualquer um dos dois lados tende a fazer um movimento interessante, já que ele vai ganhar também a região das médias, seja para cima, seja para baixo. O stop ATR do papel está como? A gente tem o stop ATR em modo compra ainda, lá nos 28,65, que talvez indique um pouquinho mais de força para um possível rompimento comprador desse triângulo, tá? Se ele conseguir voltar para cima de todas as médias com volume legal e fazer um rompimento desse triângulo, é possível que eu opere esse rompimento de triângulo direto e reto, já que ele vai estar ganhando todas as médias ao mesmo tempo, e aí fica interessante, mas precisa ser um rompimento com um volume financeiro legal, tá? Se ele romper para baixo, e se vier trabalhar, por exemplo, né, fechar abaixo do último fundo lá dos 28,40, aí também pode azedar um pouquinho a situação para o papel, tá? Então, para quem já está posicionado, vocês não querem ver o papel fechando abaixo dos 28,40, pois pode mostrar entrada de pressão vendedora, tá bom? Silvano André, deve ser Vivara, né? Vevar 3. Esse papel tinha deixado, né, uma marcação já no dia de ontem. Não lembro se você acompanhou ontem, Silvano André, a live na minha página. Eu estou gostando da movimentação que o papel está fazendo. Ontem gerou um sinal legal. Eu tinha até deixado um alarme acima da máxima de ontem.
mas eu estava até acompanhando o leilão de encerramento. Eu não gostei do volume, eu queria um volume um pouquinho mais alto no candle de ontem para poder me gerar uma entrada, não aconteceu. E hoje gerou um inside candle também próximo à região das médias. Se ontem tivesse tido um volume legal, tá? Um volume bom, eu até poderia já tentar operar o rompimento desse inside candle, mas como o volume já não foi dos melhores ontem, eu prefiro ainda não fazer nada. O stop ATR do papel está aqui nos 13,70 do fechamento atual, ou seja, o papel teria que cair em torno de 7% para perder, né, uma região de fundo importante e botar o stop ATR em modo venda, o que poderia mostrar realmente que o papel deu uma cansada desse movimento poderoso de alta que ele fez, que trouxe o papel exatamente até a máxima do ano, né? Ele veio fazer a sua aqui agora no dia 16 exatamente testar a máxima do ano e respeitou lá, tá? Então, cuidado para entradas agora, espere um movimento interessante com um volume legal para confirmar que vai continuar subindo. E se vocês quiserem realmente garantir um lucro, quem conseguir ficar bem comprado no papel, não quer devolver muito no curto prazo, poderia trabalhar então uma saída abaixo do stop ATR, lá abaixo dos 13,70, tá? É uma das maneiras que eu conduziria essa operação, caso eu estivesse pensando por um prazo, estivesse bem posicionado desde lá de trás, para tentar um movimento maior ainda, caso ele não perca esse stop ATR e volte a subir, tá bom? Quem mais? Abadia Ferreira Cunha, pergunta de BPAC, perguntando de Pactual. Falei dele ontem, né? O papel que estava subindo bem, mas dando sinal um pouquinho de cansaço, né? Vamos abrir o gráfico dele aqui. Ele fez aqui no dia de ontem, deixa eu dar um pouquinho um zoom aqui. No dia de ontem não, né? Na verdade anteontem, o papel fez esse sinalzinho, né? Um candle com uma longa sombra superior, mas foi um doji, né? Com uma sombra grande para cima, pequena sombra para baixo, mas justo aonde, ó? Também perto da máxima do ano, ou seja, e com volume bem alto, ó. Vocês conseguem ver que o volume aqui foi bem alto. Aliás, ela está com um volume muito alto aqui nos últimos dias, né? Mostrando. Oi, gente, deu uma pausada aqui, acho que voltou, né? Então, o que o papel vem fazendo? Mostrou, né, nessa região que encontrou bastante vendedor, né? A gente viu que tem muito vendedor realizando lucro aqui, muito comprador, perdão, provavelmente realizando lucro aqui. Só que a gente está vendo que o papel perdeu essas mínimas e não quer ir embora, tá caindo nos últimos 2 dias, diminuiu bastante, digamos assim, né, o volume, o que é um sinal até certo ponto interessante, tá? Eu não vejo entrada agora, o que eu gostaria de ver é o papel de repente voltar, né, para próximo aqui da região de topo anterior que foi rompido, próximo à região das médias, e aí chegando aqui ele fazer algum candle com volume legal para pensar em fazer algum tipo de entrada, né? Foi um papel que foi subindo e digamos que ele fugiu um pouquinho das características que eu gosto para fazer entrada. Ele subiu sem fazer pullback até as médias, foi indo rápido e não dando chance de fazer uma entrada, né? Então agora eu espero uma volta aí no papel, digamos assim, para pensar em fazer alguma coisa, tá? Onde é que está o stop ATR dele? Está lá no 69,50 mais ou menos, ou seja, o stop ATR já está, né, dado pela volatilidade do papel, o movimento forte que ele fez, já está acima inclusive do topo anterior que tinha sido lá no 68,30, 68,40 mais ou menos, tá? Então, quem sabe, né, se o papel continuar fazendo esse movimento mais lateral, as médias encostem no preço e consegue fazer um rompimento dessa região sem voltar muito, tá? Mas se perder o stop ATR e começar a querer perder a região de do topo anterior, aqui do 68,30, pode começar a querer azedar um pouquinho. Só que, e se a gente quiser considerar como um fundo mais importante aqui a região dos 59,52, seria essa, digamos então, o principal suporte agora no curto prazo que o papel não deveria perder para continuar com um viés mais de alta. No fechamento atual, o papel teria que cair em torno de 23%
para complicar a sua situação, tá? Então acho que tem espaço para ele se segurar na região das médias e até gerar novas entradas. O Iago está falando que tá travando o vídeo, ele deu realmente uma travada, eu dei a pausa, mas voltou rápido. Vocês estão me escutando ou eu estou falando sozinho aqui há um bom tempo? Deixa eu só ter certeza disso. Me deem um feedback aí se está ok ou não. Tá? Eu acho que está ok porque não recebi nenhum recado, tá? Mas por favor, me deem aí um feedback para saber se está legal ou não. Tá legal, Vini? Beleza? Ah, então pronto. Então pronto. Foi só uma travada rápida, né? Então pronto. Então vamos adiante. Ivone perguntando de FESA 4. Bora falar de FESA? Opa. Cadê? Ferbasa. Pronto, vamos lá. Acho que fazia tempo que eu não abri o gráfico desse papel aqui. Ele demorou até para puxar os dados. O papel fez um movimento de alta muito legal, né? Fez movimentações bem interessantes. E aí, o que eu vejo no papel? Comecinho do mês ele deixou uma falha de rompimento, né? Ele tentou fazer, depois de um movimento de alta muito forte que veio aí desde a mínima do ano, né? Desde março lá, trabalhou num canal estreito de alta, que a gente consegue ver que o papel fez. Ele deixou aqui nos dias 1 e 2 de junho uma falha de rompimento de máxima, e aí o papel deu uma embicada, digamos, para baixo, perdeu as médias de 13, média de 21, perdeu a média de 200, tentou voltar para cima da média de 200 e agora briga, né, entre a média de 221, sendo que a média de 200 está abaixo da média de 21. É um ponto positivo para o papel, mas a gente já tem a média de 13 alinhada com a média de 21, as duas começando a virar para baixo, com a de 13 querendo cruzar de 21. Isso indica o quê? Que os vendedores estão realmente querendo pressionar o papel. Eu vejo aqui dois cenários que vão ficando muito claros, tá? O papel, depois de ter feito essa queda do dia 2 até o dia 16 do 6, praticamente em linha reta, eu consigo começar a enxergar aqui dois cenários que ficam claros, tá? O primeiro é, a partir da movimentação que ele fez hoje, onde ele parou, se ele continuar caindo e perder o fundo anterior nos 16,94, o papel faz um pivô de baixa, tá? E aí a gente pode ter o quê? Esse zigue-zague descendente aqui acontecendo e levando o papel para voltar a ter um movimento ruim, né? Voltando a cair, tá? Por outro lado, se ele conseguir voltar a subir e ganhar a região dos 19,32, ele faz o contrário, ele faz um pivô de alta acima de todas as médias, tá aqui. Tá? Ele faz um pivôzinho de alta menor acima de todas as médias, que volta a ter espaço para pelo menos testar essa máxima de novo, tá? Onde o papel parou no começo de junho. Tá? Então fica muito bem marcado o que tem que se esperar do papel, principalmente para quem quer ou comprar ou para quem quer cair fora se ele voltar a cair. Tá? Onde está, só para eu saber, o nosso Stop ATR? Está em modo venda, ó, Stop ATR em modo venda exatamente no 19,11. A gente fez um teste do nosso Stop ATR justamente nos dias 22 e 23 do 6, quando o papel fez esse topinho. Então, a compra desse pivô seria muito interessante, porque seria uma compra de pivô botando também o Stop ATR em modo compra, tá? Se conseguir confirmar um fechamento acima dos 19,32, tá? Então, muito bem marcado, assim, tecnicamente está muito claro o que o papel está oferecendo agora no curto prazo. Ou um pivô de baixa abaixo dos 16,94 ou um pivô de alta acima dos 19,32. Se ele volta a subir a partir de amanhã, por exemplo, não perde mais a mínima da semana e faz esse pivô, o stop, para quem gosta de fazer operações clássicas de análise técnica, ficaria abaixo do último fundo, que hoje está nos 17,90. Isso tudo estou traçando um cenário se o papel voltar a subir a partir de amanhã. Se amanhã ele continuar caindo, perder essa mínima, ele vai se aproximar cada vez mais do pivô de queda e piorar o cenário para o papel. Tá bom?
É isso aí, Ivone. Cuidado com esse papel, então, abaixo dos 16,94, tá bom? Pedro pergunta de Iguatemi e GTA 3. Era outro papel que eu estava olhando, que vem brigando também para não fazer um pivôzinho de baixa, tá? Tô até com essa linha marcada, eu comentei acho que dele ontem, ou anteontem. Perdendo os 33,66, ele faz um pivô de queda abaixo de todas as médias, ou seja, o cenário fica ruim. E inclusive, né, a gente está com stop ATR aqui em modo compra nos 34,20, perdão. Então fica muito claro que ele está numa região de suporte forte, tá? Se entrasse algum candle aqui com força compradora nessa região de suporte, ele não vem a perder nem o fundo anterior, nem virar o nosso stop ATR para venda, até dá para uma compra mais arrojada aqui próximo da região onde ele se encontra. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de volume para me dar segurança numa entrada. Principalmente porque a gente está contra a média de 200. Então eu preciso de uma compra com volume interessante para pensar em entrar. Aqui até dá para falar que ó, o candle de ontem fez um volume legal acima da média. Tá? Caso ele venha a romper a máxima, eu tinha comentado esse papel ontem, né, que ele não fez nada, então eu acabei não falando e eu acho que esqueci de deixar o alarme. É uma compra um pouquinho mais arriscada, mas eu vejo ela como válida, né? Já que seria uma compra acima da média de 21 períodos, acima da média de 13, acima do stop ATR. Tá? É uma compra com stop relativamente barato, tá? O tipo de volatilidade que a gente está acompanhando no mercado, seria um stop de 8%. A gente tem uma distância até a média de 200 de 10% mais ou menos, ou seja, a gente tem uma relação maior do que 1 para 1 entre risco e um possível retorno, né, uma possível barreira para os preços. Até daria para pensar numa compra acima dos 36 e 35 então. Mas se perder essa região de 33 e 66, esquece, eu não vejo muito o que fazer no momento. Tá? Aí eu acho que complica a situação para o papel, porque daí ele confirma realmente esse pivô de baixa. Tá bom? Vamos lá, estamos já na reta final. Temos aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 papéis que já estavam na lista. Vamos ver se dá tempo de falar desses e de mais alguns. Edson pergunta de Valide. Vamos lá. Aqui já atualizou. Valide é um desses papéis que vem tentando fazer esse pivô de baixa. Tá? Ele fechou no dia de ontem abaixo da região de suporte, fazendo, né, começando a confirmar um pivô de baixa que foi acionado hoje. Contra esse pivô de baixa, né, ou a favor de quem está comprado e torcendo, digamos assim, para o papel não embocar uma queda, é que o papel veio perdendo volume. Né? A gente consegue acompanhar que desde o dia 9 de junho o papel vem trabalhando com um volume um pouquinho mais baixo. Né? Deixa eu marcar para vocês para ficar claro aqui. A gente vê que o papel está com um volume mais baixo. Então, geralmente para quem gosta de operar pivôs, seja pivô de alta, pivô de baixa, é legal que você faça essa operação o quê? Com volume sempre sendo mais alto. Né? Então, se por exemplo o volume tivesse sido aqui assim, né, nesse dia, ou até mais baixo, próximo à média, daria mais segurança tanto para estopar quanto para entrada, principalmente para entrada. Tá? Para quem está posicionado já tem que ficar mais preocupado, porque ele vai tentando acionar esse pivô. O pivô vai falhar se de repente ele voltar a subir a partir de agora e romper a região aqui dos 11,85, dos 12 reais, tá? Mas eu já considero arriscado, digamos assim, no curtíssimo prazo, ficar comprado no papel da maneira que ele está se comportando, tá? Eu não busco compras no papel com esse tipo de comportamento, onde já acionou um pivô, estou abaixo das médias de 21 e de 200 principalmente, e estou com o stop ATR em modo venda. Então não busco entradas nesse papel e vejo ele já num patamar perigoso aí nessa região onde ele está dos 10,70. Tá? Só acho realmente que ele pode começar a mudar então assim o seu perfil, digamos, do papel, se ele conseguir voltar para cima em linha reta, se vai saber, né? Na região dos 11,83, daí ele poderia ficar numa região um pouquinho mais lateral e, digamos assim, desconfigurar esse pivô de baixa que está fazendo o papel. Tá bom? Imagina, vamos lá. Falamos já, então eu acho que agora o próximo papel é
YouTube, perguntado aqui por John, YouTube 4. Deixa eu acelerar que já estamos na reta final da live, daqui a pouco vai disparar o nosso alarme. YouTube vai tentando se segurar acima da média de 21 períodos, né? Hoje fez um candle em cima da média, deixando uma sombra inferior interessante. Não teve o melhor dos volumes, o volume foi menor do que os últimos 2 dias de queda. É interessante que a gente está se segurando acima do stop ATR da média de 21 períodos, tá? Ele bateu no stop ATR ontem e hoje e não, tá aqui, não virou para venda, é um fator positivo, tá? O volume foi um pouco abaixo da média, mas não foi ruim, tá? Para quem for, como eu falo para vocês, extremamente faca na caveira, até dá para pensar numa compra acima da máxima de hoje. Eu prefiro ainda aguardar um pouquinho, ver se ele vai entrar um pouco mais de volume, já que a gente também está abaixo da média de 200 períodos, eu acho que fica um pouquinho mais complicado, tá? Então não faço entrada, e se o papel perder realmente tanto os 25,74, que é o stop ATR de compra, e o último fundo lá nos 25,03, o papel pode entrar num movimento descendente aí mais acelerado, digamos assim, tá bom, John? Eu acho que principalmente aqui nessa região, se ele voltar a fechar abaixo dos R$25, deve complicar a situação para o papel, tá? Rian Lemes pergunta de BID 4, deixa eu acelerar. BID 4 tá interessante, movimentação legal hoje, tá? Se segurou acima de todas as médias aqui, a gente fez uma mínima. Ele já tinha feito um candle legal, eu tinha comentado com vocês aqui no dia, não sei se foi BID 4 ou BID 11 que eu tinha falado, mas no caso, dia 22 ele fez um candle que rompeu todas as médias, né? A gente tem a média de 200 logo acima da média de 13 e de 21, ou seja, ainda não estava com 100% alinhado para o modo compra, mas tanto esse candle do dia 22 quanto o candle de hoje, que também teve um volume legal, dão indícios que o papel possa retomar o seu movimento de alta. Acredito que rompendo a máxima desse papel de hoje, de BID 4, ele tem tudo para romper esse topinho logo, aqui dessa semana mesmo, lá dos 13,83, né? Deixa eu marcar ele certinho aqui, 13,83, e ele ganha bastante força para tentar romper essa região, tá? Caso venha então a romper isso, onde poderíamos trabalhar com stop, por exemplo, stop ATR está lá nos 11,29, justamente abaixo do último fundo, então uma região bem clara de stop também para quem quiser tentar pegar esse rompimento, tá? Mas o papel vai começando a ficar interessante sim, então é importante que ele não volte para baixo, tá? Aqui dos 11,42, tá bom? Disparou meu alarme já, gente. Vamos lá tentar falar então. Petro 4. Vou fazer aquela análise mais a jato. Não vejo o que fazer na Petro 4, apesar de estar acompanhando bastante ela. Ela vai também se espremendo entre a média de 200, que está nos 22,58, e a média de 21, que está nos 20,87. Stop ATR continua em modo venda. Então me preocupa o papel, se ele cair de vez e perder a região dos 19,54, aí eu acho que ele pode azedar, tá? Mas por enquanto também não vejo entradas. Energias do Brasil em NBR3, médias alinhadas para baixo, vai tentando fazer também um zigue-zague descendente, não vejo compras por enquanto, stop ATR está se mantendo com o stop ATR em modo compra, mas está numa região de muita briga, eu prefiro o papel consiga ganhar essa região de máximas que ele fez durante o mês, para eu tentar comprar um eventual pullback. Por enquanto está muito confuso o cenário para Energias do Brasil. TRPL4, estou voando aqui, hein, gente, falta 45 segundos, não quero que a transmissão caia. TRPL4 parecido também, brigando nessa região de médias, não vejo muito o que fazer, e se perder os 19,88, as coisas podem complicar também. E por fim, quer 11, deixa eu ver se vai dar tempo de carregar, é um FI, nem pensar em compra nesse fundo imobiliário, tendência de baixa clara, médias alinhadas, eu não estou vendo nada o que fazer. Se perder essa região de fundo aqui, 68 centavos, pode complicar bastante, tá? Gente, vou ter que desligar a jato, agradeço aqui a presença de vocês, boa noite, e a gente se vê amanhã, tá bom? Abraço a vocês!